Fala, meu people! Aqui é a Larissa Fiore e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós teremos a resenha de uma duologia, que foi uma leiturinha do mês de março e foi uma das minhas favoritas do mês. É uma fantasia simplesmente sensacional, ganhou demais o meu coração e sem fazer mais mistérios, temos a duologia do Um Estranho Sonhador, composta por 2 livros, o primeiro, Um Estranho Sonhador, e o segundo, A Musa dos Pesadelos. Eles são escritos pela autora Laini Taylor e foi lançado pela editora Universo dos Livros. Bom, essa é uma alta fantasia e nela a gente vai conhecer o Laszlo, um órfão de guerra e também bibliotecário. E o Laszlo, ele tem um sonho, desde os 5 anos de idade, quando ele começou a ouvir as histórias, ele tem o sonho de conhecer a cidade mítica e misteriosa de Lamento. A cidade de Lamento, ela simplesmente rompeu contato com a humanidade por 200 anos, ou seja, há 200 anos ninguém mais consegue entrar na cidade de Lamento e nem saber o que se passa e por que eles não conseguem entrar mais na cidade. Porque antes eles tinham que atravessar o deserto até conseguir chegar na cidade. E eles tinham comércios estabelecidos. Só que agora não, né? Desde 200 anos atrás, ninguém mais consegue nem entrar, nem chegar na cidade. E também eles não conseguem mais ver os moradores da cidade, ou seja, eles também não conseguem sair. E é a partir disso que começa a história. E, obviamente, ele tem esse sonho, mas esse sonho provavelmente não seria atingido, já que há 200 anos as pessoas não conseguem nem entrar, nem sair, nem ter notícias dessa cidade. Até que surge o Matador de Deuses, que é um dos habitantes da cidade de Lamento, e os seus guerreiros, também conhecidos como Teaser Cain, eles simplesmente surgem na cidade do Laszlo e eles estão procurando pessoas que tenham habilidades especiais, que tenham algum dom, e estão recrutando essas pessoas, não só na cidade do Laszlo, como em todo o continente. Eles estão recrutando essas pessoas para levá-las até Lamento e para que elas possam solucionar o enigma que cerca a cidade, o porquê dela estar separada da humanidade por tanto tempo. E obviamente que o Laszlo, uma pessoa que sempre sonhou, que sempre idealizou essa cidade, não poderia ficar de fora dessa aventura. E ele faz o possível para conseguir entrar nessa caravana que vai até Lamento. E a partir disso nós temos o desenvolvimento de toda a história, de como ele consegue atravessar o deserto junto com essa caravana e realizar o seu maior sonho. Este livro vai contar sim a história do Laszlo, mas não só dele, vai contar também a história da Sarai, uma jovem de pele azul que possui poderes mágicos. O próprio Laszlo, quando ele chega a Lamento, ele que já é um sonhador ávido, que tem sonhos elaborados e muito vívidos, ele começa a ter um sonho com uma jovem de pele azul e ele já fica encantado por essa jovem, antes mesmo de ouvir qualquer história e entender o porquê que ele está tendo esses sonhos. Como eu já disse, esse livro é sim uma alta fantasia, mas ele também dá bastante foco no romance, e o romance aqui é extremamente bem elaborado, é um romance muito lindo de se acompanhar. Agora, falando um pouquinho do segundo livro, mas sem dar spoiler, nós temos a continuação e o desenvolvimento de um plot que teve no final do primeiro livro. Esse plot, senhoras e senhores, foi surreal. Eu não estava imaginando. Tivemos 2 plots no final do primeiro livro. Um deles eu já estava imaginando, mas o segundo foi muito bom. Muito, muito, muito bom. E o segundo livro começa desenvolvendo esse plot. O segundo livro, ele tem um comecinho um pouco mais lento, mas que, no meu ponto de vista, na minha opinião, eu não achei que prejudicou a leitura em nada, porque a história é tão boa, mas tão boa, que eu honestamente não consegui ver defeitos nessa história, sabe? Além disso, nesse livro nós teremos muitas cenas de aventura, de ação, porque teremos um embate entre humanos e deuses. Esse livro é sensacional. Ele tem um final que não me decepcionou. Eu confesso que fiquei um pouquinho triste por um lado, mas eu acabei o livro com o coração bem quentinho, acabei muito feliz por essa leitura. Então acho que foi um final maravilhoso. E acho que ele foi perfeito do jeito que foi.
Nós, enquanto leitores, sempre queremos que os seus personagens acabem todos felizes, maravilhosos, dançando, como se fosse um filme da Disney. Mas eu particularmente gosto bastante quando os livros são bem reais. E esse foi um livro extremamente real e que eu amei ter tido a oportunidade de ler essa história. Recomendo, recomendo, recomendo. Leiam, leiam. Agora falando sobre a escrita da Laini Taylor. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela. Eu sei que ela tem uma outra série que dizem que é muito boa, só que essa série parou de ser publicada aqui no Brasil e os livros são muito difíceis de encontrar. Então esse foi meu primeiro contato com a autora. Eu achei a escrita dela de uma delicadeza. É surpreendente, eu nunca tinha visto uma fantasia tão delicada assim. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu tenho pra considerar. Essa é uma fantasia totalmente diferente de tudo que eu já li. Não só pela história, mas a maneira com a qual ela é escrita. Ela é muito bem construída, os ambientes, eles são muito bem descritos. Nós temos uma descrição de tudo, mas que não é uma descrição cansativa. A gente consegue visualizar, a gente consegue sentir os cheiros, parece que até o toque, sabe? É muito bem escrito. Os personagens, eles são, todos eles, até os secundários são um pouco melhor trabalhados no segundo livro. Eles têm camadas, assim, camadas e camadas. E eu me apaixonei pela escrita dela. Um ponto importante que eu tenho que ressaltar. Se você ainda não é leitor, um leitor tão habituado com fantasia, eu não recomendo começar por este. Não porque seja difícil, porque não é difícil. Só que por essa escrita ser tão poética e tão fluida, você tem que estar com a imaginação, digamos assim, bem treinada, porque você tem que visualizar tudo que ela tá falando. Mas é o que eu falei, não é difícil, só que eu não recomendo começar por esse. Eu indicaria fantasias um pouco mais iniciantes, digamos assim. Essa eu diria que requer um pouquinho de imaginação. Se você tem imaginação de sobra, leia. No final, tipo, em alguns momentos a autora cita: este é o final ou não? Espero que não seja, porque esse universo ele é tão rico e tão mágico que, por favor, Laini Taylor, lance mais livros. Eu não tava esperando tudo isso desses livros. Eu já tinha visto uma resenha sobre eles, que eu gosto de ver um pouquinho antes de comprar os livros, saber se provavelmente vai ser uma leitura que eu possa gostar. Eu já tinha visto uma resenha, eu falei, interessante, acho que eu vou gostar. Mas me surpreendeu em cada momentinho. No começo do primeiro livro, eu fiquei um pouco na dúvida, eu ainda não estava conseguindo entrar tanto na história. Mas bem no comecinho mesmo, porque assim que o livro começa a desenrolar, gente, ele flui de uma maneira que eu precisei ler um seguido do outro, eu não consegui esperar, não consegui colocar outra leitura antes dessa. Surreal. Leiam, 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 leiam. No quesito romance, eu não sei porque algumas pessoas repudiam tanto romance nas histórias. Eu gosto bastante quando a fantasia tem romance. Essa tem romance, é um romance bem inocente, apesar dos personagens não serem tão jovens, igual muitas fantasias que a gente acaba lendo, que os personagens estão aí por volta dos 16 anos. O Laszlo, ele já tem 20 anos e a Sarai, ela tem 17. Então é um casal um pouco mais maduro do que a gente está habituado a ver em algumas fantasias. E é um romance muito, muito delicado, muito envolvente mesmo. E eu me apaixonei por esse casal, eu já tô shippando demais, 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 demais. Então, já que eu já falei sobre a história no geral, já falei um pouquinho sobre os personagens, a escrita, o romance, eu vou dar a minha nota, que foi 5 estrelas e favoritado. Essa fantasia simplesmente ganhou meu coração. Eu não sou uma pessoa muito rigorosa com notas, mas para ser 5 estrelas e favoritado, realmente tem que ser 5 estrelas e favoritado para mim. E essa história foi. Recomendo demais. Quem gosta de fantasia, quem gosta de romance, quem gosta de uma leitura bonita, eu acho que essa é a palavra, é uma leitura bela, vai gostar dessa história. Então é isso, meu people. Quem gostou, não se esquece de se inscrever, dar o like. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo, que assim que possível eu respondo pra vocês. Ativem também o sininho, isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se vocês quiserem, me sigam lá no Instagram, é @larissa_fiore. Lá eu falo quando eu termino as minhas leiturinhas, eu dou minhas primeiras impressões. Às vezes temos algumas resenhas por lá, vídeos no IGTV, e eu vou adorar ter vocês por lá também.
Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.